aula de língua portuguesa. Vamos lá, terceiro ano. Na aula de hoje, vamos aprender um novo gênero textual. Opa, mas que gênero textual é esse que tem fadas, príncipes, princesas, dragões, castelos? Ah, é um conto. Conto é uma narrativa que vai apresentar alguns elementos. O espaço, tempo, enredo, narrador e personagens. Então vamos entender um pouquinho mais sobre os elementos do conto? O espaço é o local em que se desenvolve toda a narrativa. O tempo é o intervalo em que os fatos ocorrem. Pode ser um tempo cronológico, ou seja, um tempo específico durante o texto, ou um tempo psicológico, onde você sabe que existe um intervalo em que essas ações ocorreram, mas não se consegue distingui-lo. Também temos personagens, que são seres que participam dos acontecimentos, o narrador, que é quem conta o fato, e ele pode ser em primeira pessoa, ou seja, conta e participa da história, ou em terceira pessoa, ele somente conta e não participa dos fatos. E para finalizar, o enredo, que é uma sequência de acontecimentos que compõem essa narrativa. Quais são as características do conto, tirando que ele é uma coisa fictícia, que ele é uma coisa de imaginação, que eles são coisas que não são reais às vezes? Quais são as outras características do conto? Ah, ele é uma história curta. Personagens, o narrador conta a história, em alguns casos ele participa, em outros não. Os personagens participam dos acontecimentos narrados, a linguagem é fácil de compreensão, possui uma situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. As falas dos personagens são indicadas por aspas ou por travessão. Para introduzir as falas, usam-se os dois pontos. Estarei lendo para vocês um conto e vamos entender as partes deles, ok? Então vamos lá, fiquem atentos à leitura. E o grão de ervilha. Era uma vez um príncipe que queria casar-se com uma princesa, mas tinha de ser uma princesa de verdade. Então, ele saiu para percorrer o mundo em busca de uma. Mas em toda parte havia algum problema. Conheceu muitas princesas, mas nunca tinha como saber com certeza se eram princesas de verdade. Sempre havia alguma coisa nelas que era meio duvidosa. Assim, ele voltou para casa muito triste, pois queria muito casar-se com uma princesa de verdade. Foi uma tempestade terrível, com trovões, relâmpagos e uma chuva torrencial. Foi realmente um pavor. Alguém veio bater no portão principal e o velho rei foi abrir. Era uma princesa. Mas em que estado ela estava? A água escorria dos cabelos e das roupas dela, entrava pela ponta dos sapatos e saía pelo calcanhar. Mas ela dizia que era uma princesa de verdade. Bem, pensou a velha rainha, logo veremos isso. Mas ela não disse nada. Foi até o quarto de dormir, tirou todos os lençóis da cama e colocou mais 20 acolchoados por cima dos colchões.
Era ali que a princesa deveria passar a noite. Na manhã, perguntaram-lhe como havia dormido. Oh, muito má, respondeu a princesa. Mal consegui pregar os olhos durante toda a noite. Não sei o que havia na cama. Fiquei deitada numa coisa tão dura que estou toda machucada. Foi terrível. Então, todos souberam que se tratava de uma princesa de verdade, pois tinha sentido a ervilha através dos 20 colchões e dos 20 acolchoados. Só uma princesa de verdade poderia ser tão sensível. Então, o príncipe casou-se com ela, pois sabia que tinha encontrado uma verdadeira princesa. E a ervilha foi colocada no museu, onde pode ser vista até hoje, se ninguém a tirou de lá. Pronto, essa foi mesmo uma história de verdade. Como vocês conseguiram observar, o texto foi dividido em 4 partes. A partezinha laranja, ela é a parte da introdução, é o início da história a ser narrada. É o momento em que o narrador vai apresentar os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço em que ocorre essa história. A de rosa é o todo o desenvolvimento da história, é a parte que se desenvolve o conflito. E nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. Já na parte verdinha, é o clímax. Lembra que eu falei lá atrás sobre essa palavra? Eu tenho certeza que muitos ficaram na dúvida. Então, o clímax é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. E a partezinha de azul é o desfecho, a conclusão desse conto. Ele vai revelar o final da história, a solução para o conflito, sendo este fim de vários modos: triste, alegre, surpreendente, engraçado ou até mesmo trágico. Como vocês conseguiram observar, o conto ele é dividido em 4 partes. Temos um narrador, às vezes o narrador participa ou não dessa história. Ele tem sempre um início, um meio e um fim. Tem aquele momento de tensão que a gente fica se perguntando o que vai acontecer, o que vai vir na próxima página. É o momento que vai nos surpreender. E sempre tem personagens, tempo, espaço, né? Essas são as estruturas de um texto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pois chegamos ao final de mais uma aula. Um beijo virtual para vocês e até a próxima.